Shalom, shalom, bom dia. Vamos dar início à nossa meditação de hoje. Eu peço que você abra a sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 14. Espero também que seu final de semana tenha sido abençoado, cheio da presença do Senhor, com a sua família espiritual, também com a sua família, biológica, com seus amigos. E hoje nós vamos dar início a mais uma série de meditações na palavra do Senhor, mais uma semana. Então, abra comigo a sua Bíblia em Juízes, capítulo 14. Vamos ler acerca do casamento de Sansão. Diz assim, versículo 1: Desceu Sansão a Timna, vendo ele Timna, uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe e disse: Vi uma mulher em Timna, das filhas dos filisteus. Tomai-na, pois, por esposa. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vás tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão a seu pai: Toma-me esta, porque só desta me agrado. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Desceu, pois, com seu pai e sua mãe a Timna, e chegando às vinhas de Timna, eis que um leão novo bramando lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele o rasgou, como quem rasga um cabrito sem nada ter na mão. Todavia, nem a seu pai nem a sua mãe deu a saber o que fizeram. Desceu e falou àquela mulher, e dela se agradou. Depois de alguns dias, voltou ele para a tomar, e apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que neste havia um enxame de abelhas com mel. Tomou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele. E chegando a seu pai e a sua mãe, deu-lhes do mel e comeram, porém não lhes deu a saber que do corpo do leão é que o tomaram. Descendo, pois, seu pai à casa daquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim o costumavam fazer os moços. Sucedeu que, como o vissem, convidaram 30 companheiros para estarem com ele. Disse-lhe, pois, Sansão: Dar-vos-ei um enigma a decifrar. Se nos 7 dias das bodas me declarardes e descobrirdes, dar-vos-ei 30 camisas e 30 vestes festivas. Se não puderdes declarar, vós me dareis a mim as 30 camisas e as 30 vestes festivas. E eles lhe disseram: Dá-nos o teu enigma a decifrar, para que o ouçamos. Então lhe disse: Do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. E em 3 dias não puderam decifrar o enigma. Ao 7º dia disseram à mulher de Sansão: Persuade a teu marido que nos declare o enigma, para que não queimemos a ti e a casa de teu pai. Convidaste-nos para vos apossardes do que é nosso, não é assim? A mulher de Sansão chorou diante deles e disse: Tão somente me aborreces e não me amas, pois destes aos meus patrícios um enigma a decifrar, e ainda não me declarastes a mim. E ele lhe disse: Nem a meu pai, nem a minha mãe o declarei, e te declararei a ti. Ela chorava diante dele os 7 dias em que celebravam as bodas. Ao 7º dia ele declarou, porquanto o importunava. Então ela declarou o enigma aos seus patrícios. Disseram, pois, a Sansão os homens daquela cidade ao 7º dia, antes de o pôr do sol: Que coisa há mais doce do que o mel e mais forte do que o leão? E ele lhe citou Provérbios: Se vós não lavrasseis com a minha novilha, nunca terias descoberto o meu enigma. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que desceu aos asquelonitas, matou deles 30 homens, despojou-os e as suas vestes festivas deu
aos que declararam o enigma. Porém, acendeu-se a sua ira e ele subiu à casa de seu pai. Ao companheiro de honra de Sansão foi dada por mulher a esposa deste. A palavra de hoje vai falar acerca do casamento de Sansão. Nós vimos que no capítulo 13, né, a mãe de Sansão recebeu ali uma promessa do anjo do Senhor que dissera a ela que ela era estéril, mas que Deus iria lhe abrir a madre e ela daria a luz a Sansão e sobre a sua cabeça não passaria navalha enquanto ele estivesse vida. Então ali aparece Manoá, pai de Sansão, e pede para que o anjo, faz uma linda oração, pede para que o anjo lhe apareça novamente para que lhes ensine como que eles iriam ali criar aquele menino. E do capítulo 13 para o capítulo 14, muitas coisas aconteceram ali. Sansão nasceu, teve o seu crescimento, e aqui no capítulo 14 nós vemos acerca do casamento de Sansão. Porém, Sansão, ele se agrada de uma mulher incircuncisa, de uma mulher dos filisteus, né? E o seu pai fala para ele: por acaso não há nenhuma mulher, nenhuma jovem da nossa casa em que você se agrade? Ele disse não. Mas aqui os pais de Sansão não sabiam que Deus estava no controle de toda a história de Sansão. Mas o que eu quero falar com você hoje, nessa manhã, é que assim como o pai de Sansão orou no capítulo 13 de saber como que ele iria, né, ser criado, como que ele iria ser conduzido no decorrer da sua infância e da sua juventude, assim também Sansão reconhecia a sua força. Sansão era um homem forte. E aqui no capítulo 14 vai falar acerca desse casamento frustrado, né? Uma noiva que fora desprezada, aqui do versículo 15 ao 17, descontente com as possibilidades de terem de pagar a Sansão caso não resolvessem seu enigma. E aí, aqui vai falar que Sansão ficou aborrecido e que ele matou 30 homens, né? Porque aqueles outros 30 decifraram o enigma com a ajuda da noiva de Sansão, porém ela era uma noiva pagã. E aqui, a partir do versículo 14, vai começar a história de Sansão, né? E a sua ascensão. A partir desse capítulo é que nós vamos entender a história de Sansão. Mas o versículo que eu quero deixar para nossa meditação está aqui no versículo 6, no versículo 19, que fala: então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, lhe dando força, e ele matou ali aquele leão como quem mata um cabrito, né? E aqui também no versículo 19 vai falar: então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, e ele teve mais força. O que nós aprendemos com isso? É que realmente nós precisamos do Espírito de Deus sobre a nossa vida, porque é o Espírito Santo de Deus que nos dá força, que nos dá coragem, que nos dá ânimo, sabe, para as atividades do nosso dia a dia, para trabalhar, para levantar, para erguer a cabeça, para estar em família, para conduzir os nossos relacionamentos da melhor maneira possível. Nós realmente precisamos ser apossados pelo Espírito Santo. Então, eu te peço nesta manhã que você dê ouvidos à voz do Espírito Santo e busque a Ele, busque a presença dEle, porque sem Ele nós nada somos. Amém? Então, vamos meditar na palavra do Senhor, mas vamos buscar o Espírito Santo de Deus na nossa vida, porque Ele é o nosso amigo, Ele é aquele que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, deixo essa palavra para a sua meditação no dia de hoje. Peço que você compartilhe essa mensagem
com aqueles que você ama, para que outras pessoas também possam estudar a palavra de Deus. Tem pessoas que me falam que às vezes tem muita dificuldade de ler a Bíblia, então ela ouve a leitura da Bíblia. Não é aqui um canal para de seminarista ou para falar sobre hermenêutica, homilética e sobre todas as curiosidades bíblicas. Não, é apenas um canal para a leitura da palavra de Deus. Então compartilhe com aquela pessoa que você sabe que tem a dificuldade de ler, porque aí eu vou estar lendo para ela a palavra de Deus. Amém? E que Deus venha nos dar uma semana abençoada. Fique com Deus. Shalom, shalom.